Boa tarde. Eu vou dar boa tarde de novo, porque, afinal de contas, eu fiquei sabendo hoje, meu marido falou que eu sou a deusa da fofura, gente. Eu não estou nem acreditando ainda nisso. E eu, a deusa da fofura, vou falar de casamento. Acho que vou perder o cargo de fofa rapidinho. Pois bem, no início do nosso trabalho hoje, é sempre um prazer estar aqui, a casa cheia. Eu estava sentada enquanto o Cláudio falava e só vendo as pessoas chegando, né? E aí a irmã Bernadette, na hora da prece, ela falando desse amor, dessa construção de amor que aconteceu há tantos anos atrás. E é verdade. Eu sempre, quando penso na doutrina, no movimento espírita mesmo, né, trazendo bem para a nossa realidade, uma das coisas que às vezes me faz ficar lamentando, não vou dizer triste, é que às vezes eu sinto que falta no nosso movimento esse sentimento de fraternidade, né, de nos alegrarmos com o outro, com o trabalho do outro, com o crescimento, porque, de qualquer forma, o que quer que um espírita faça em prol do movimento, da doutrina, da evolução das pessoas, é bom para todos nós. E eu sempre penso nisso, né? A gente precisa, de fato, fortalecer esses laços fraternos. A alegria, como a gente convive mesmo, né? Familiar, de um irmão estar bem e nós nos alegrarmos com o sucesso, com a felicidade, porque realmente isso é o que Jesus pregava. Então, quando a gente começa a pensar, né, nessas coisas, eu sempre volto a essa casa, e todo mundo sabe que foi aqui que nós dois começamos realmente o trabalho espírita. Foi aqui que nós nos conhecemos. Então, né, é uma casa boa, solteiras, né, que isso fique. E tudo começou aqui, né? Então eu sempre sou muito grata a todos eles e tenho uma gratidão imensa pelo trabalho deles, por tudo que eles fazem. E é sempre bom voltar. Mas hoje nós vamos falar de casamento. Joana começa esse primeiro capítulo do livro Amor Imbatível Amor, e logo no primeiro capítulo ela traz tudo aquilo que Cláudio falou, e para coroar o capítulo fala de casamento. Aí eu fico pensando, talvez a pessoa leia o primeiro capítulo, desista e não leia mais nunca. Porque falar dessa relação, que eu diria a vocês, 90% das pessoas que buscam os consultórios terapêuticos, buscam por conta disso. E é sempre algo para se perguntar, para se pensar, porque as pessoas reclamam, se queixam, porque não casam, porque não encontram um companheiro, uma companheira. Depois elas encontram. Aí elas voltam para o consultório para reclamar porque encontraram. Então, é uma coisa muito complicada essa relação. Mas o grande ponto é por que esta relação, ou melhor, por que o relacionar-se é tão complicado. Então, existem milhares de perguntas que ficam por trás desse ponto, né? Mas uma coisa a gente pode começar a pensar. Nós somos hoje, século 21, homens e mulheres que, num geral, eu diria praticamente quase 100% de nós todos, né? No caso, iríamos para a totalidade, não temos um modelo de relacionamento. Com quem nós aprendemos a nos relacionar de forma inteira, plena, saudável? Quem foram os nossos professores? Então, praticamente todos nós estamos, durante toda a nossa história, nos ensaios tentando acertar. Então, a gente começa a perceber que parte desse processo do casamento, né, em si, mas principalmente das relações, parte por um ponto do próprio desenvolvimento do ser. Quanto menos egoístas nós nos tornarmos, melhor nós iremos nos relacionar. Então, uma coisa começa a ficar muito ligada à outra. É preciso que eu caminhe em direção ao outro, ao mesmo tempo caminhando em direção a mim. E aí a gente lembra que não se pode amar ao outro sem que você não ame
a si mesmo. Então, nós pensamos no processo do casar, né, que é o tema mesmo que Joana traz, mas pensando também que somos aqueles ainda no processo de aprendizado dessa relação. A maioria de nós, quando pensamos nos nossos pais, não temos um modelo saudável, um modelo perfeito. Mas os nossos pais também não. Os pais dos nossos pais também não. E aí a gente vai voltando no processo dessa história de como esse casamento foi construído. Mas aí Joana começa esse tópico dizendo assim, olha, mais do que um ato social ou religioso, conforme estabelecem algumas doutrinas ancestrais vinculadas a dogmas e a ortodoxias, o casamento consolida os vínculos do amor natural e responsável, que se volta para a construção da família, essa admirável célula básica da humanidade. Então, Joana já começa trazendo para nós que o casamento é algo maior do que o ato social ou religioso. Então, eu pergunto a vocês, casamento lembra o quê? Coisa boa, viu, gente, por favor. Casamento lembra o quê? Como? Unidos, né? União. Então, o ponto principal que a gente precisa lembrar, sempre quando falamos em casar, é que nós estamos falando de união. E isso está além da formalidade, está além da polpa da festa, está além da assinatura de papéis. Porque tudo isso acontece, mas às vezes não existe a união. O companheirismo, que é a proposta também do tópico, casamento e companheirismo. Então, ela já começa dizendo que, apesar de algumas doutrinas, dogmas e ortodoxias pregarem que o casamento é isso, o casamento é muito mais do que isso. Então, a gente já começa a perceber que, para casar, é preciso estar disponível, disposto a unir-se. E unir também precisa ser entendido. O que é unir-se a algo? Unir-se a alguém. E ela continua. O casamento consolida os vínculos do amor natural. E por que ela destaca isso? Amor natural. O que é amor natural? Tem vários tipos de amor? Tem. Tem dentro da nossa incapacidade de compreender e de senti-lo. O amor natural, aquele amor que todos nós temos, sentimos. Então, o amor do casamento também precisa ter o amor natural. Porque senão o vínculo do casamento será só com bases em um amor carnal. E este amor, essa busca carnal, em algum momento acaba. Então, é preciso que esse casal, ele se disponibilize a viver a intensidade do que é esse amor natural. Esse amor que ele sente por ele, esse amor que ele sente pelo outro, pelo coletivo, esse amor que precisa se estabelecer dentro desta relação. E aí ela complementa o amor natural e responsável. Esta palavra é extremamente importante, porque responsabilidade caminha junto com respeito. E a base de qualquer relacionamento, até mesmo antes de tornar-se amor, é respeito. Então, o respeito que entra vinculado também, junto como um dos alicerces para essas duas almas que agora buscam encontrar-se. E aí ela vai completar que é a partir disso, né, é essa união que vai dar base à família, célula básica da humanidade. A gente poderia parar só nesta frase, porque já daria para a gente falar muita coisa. Porque quando nós pensamos que é a partir dessa união, desse casamento, dessa família que surge com essa relação, que nós vamos povoar. Imaginemos um único casal. Como foi Adão e Eva em algum momento?
Segundo a mitologia, claro, né? Mas se só existisse um único casal responsável por povoar a humanidade. Um ponto importante para a gente lembrar sempre é que os nossos filhos não aprendem a se relacionar com os vizinhos. Eles aprendem a se relacionar conosco. É a base do que ele vê dentro de casa, da relação de respeito, de carinho, de cuidado entre aquele homem e aquela mulher, aqueles dois homens ou aquelas duas mulheres, aquele casal que faz parte dessa família, que compõe o papel de pais, é que essas crianças vão ter a sua ideia e a sua noção de como se respeitar, de como respeitar o outro, de como conviver com os outros. Seja o que for que aquelas crianças percebam em casa, não tenham dúvida, elas vão buscar fora. Porque é uma tendência natural, e aí entra todo o nosso processo mesmo de repetição de costumes, fazer da nossa vida adulta aquilo que nós vivíamos ou vivemos quando crianças. Então, é essa base, quando Joana chama a atenção, porque é a partir dessa relação que essa família se constitui como base, célula básica da humanidade, ela chama a nossa atenção. Que se as coisas estão ainda ruins, é porque nós estamos repetindo os erros. Então, talvez a primeira pergunta que ficasse para todos nós, e às vezes é o que eu faço em consultório para algumas pessoas, é qual foi a base da sua relação? Quando você casou, resolveu unir-se a essa pessoa, qual era a base? Em que vocês estavam sustentados? O que é que você procurava? Porque ninguém vai, a não ser no casamento na roça, ninguém vai para o altar com a arma na cabeça, né? Somos adultos e vamos porque queremos ir. Pelo menos é o que a gente imagina. Mas aí talvez Joseph Campbell lhe traga essa resposta desses nossos questionamentos iniciais. Creio, diz ele, que um dos problemas no casamento é que as pessoas não compreendem o que ele é. Elas acham que o casamento é um caso amoroso prolongado. Mas isso não é verdade. O casamento não tem nada a ver com ser feliz. Então, quem estava pensando nisso, já era. Ele tem a ver com ser transformado. E quando a transformação se verifica, é experiência extraordinária. Mas temos de nos submeter, temos de ceder, temos de dar. Não podemos apenas exigir. E isso que o Campbell nos mostra é extremamente verdadeiro. Eu costumo dizer que, eu não posso falar de todos, mas assim, nós junguianos, a gente meio que destrói o romance, né? Não tem essa coisa romântica no olhar da gente, muitas vezes por processo da relação. Por que isso? Tem um autor, o James Hollis, que ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: normalmente os casamentos que se vinculam pelo amor romântico acabam. Mas os casamentos daquelas pessoas que estão imbuídas no crescimento permanecem. Então é mais ou menos isso que o Campbell nos apresenta, né? A maioria de nós casamos equivocados do que vem a ser o casamento. Então, para muitos, às vezes, acredita-se que o casamento é um caso de amor prolongado. Sexo a qualquer momento. Como se fosse bem assim, né? Imagina, na fantasia, de manhã, de tarde, de noite. Não tem outra coisa para fazer. Não vai varrer a casa, não vai lavar prato, né? O dia a dia, a realidade. Então, essa fantasia e essa ingenuidade do que vem a ser o casamento mostra o amor infantil, o amor imaturo. Casamento não tem nada a ver com felicidade. E às vezes isso pode nos chocar, mas como assim? A questão é o que é a felicidade e onde eu estou colocando essa felicidade. Porque a felicidade não pode estar fora.
Eu não posso condicionar a minha felicidade, eu vou ser feliz se. Eu só vou ser feliz se eu casar, eu só vou ser feliz se. Porque é uma construção essa felicidade. E eu preciso buscá-la e ser feliz, esteja sozinha ou acompanhada. Porque o casamento tem uma missão, vamos dizer assim, uma função. E quando essa função para de acontecer nessa relação, ambos precisam pensar se ainda vale a pena ficar junto. E a função do casamento é a transformação das pessoas. Porque não é fácil. Por mais que se ame o outro, por mais que se tenha afinidade, por mais que sejam almas afins e todas as outras coisas, almas gêmeas, golfinhos batendo palma, essas coisas todas, não é fácil. Porque nós não casamos com um irmão. E eu digo isso porque a gente não casa com alguém que foi educado por nossa mãe e nosso pai. Casamos com um estranho, um outro, muito distante e diferente de nós. E é justamente nessa estranheza, nesse trazer para perto, que há a grande possibilidade da transformação e do crescimento. Então a gente precisa levar em consideração que o casamento, ele vai trazer todas essas questões, questionamentos, riquezas, momentos também difíceis. Mas o que ele coloca vai além. Se você se propor mesmo a fazer essa transformação, você precisa entender que o casamento vai pedir que você se submeta. E a gente não está falando aqui de submissão no sentido do ego, de eu mando e você obedece. Mas é submeter-se a questões que são nossas. Mimos, manias, expectativas, tudo isso. Ele vai exigir que nós também aprendamos a ceder. Porque às vezes é muito fácil só exigir. É sempre o outro que está errado. E é isso que a gente mais ouve no consultório. O outro é um negócio sério, gente. Né? Não vale um tostão. Mas a pessoa não larga, mas não vale nada. E aí a gente também tem que saber ceder. Porque às vezes sou eu a intransigente, sou eu a inflexível. É preciso também dar-se, sair de si, sair do próprio umbigo, sair das próprias dores, das exigências infantis que se faz para o outro. Porque não se pode apenas exigir. A relação é de crescimento, de ir e vir sempre. Então, por isso, quando o egoísmo derruba os vínculos do matrimônio, por necessidades sexuais de variação, ou porque houve um processo de saturação no relacionamento, havendo filhos, gera-se um grave problema para o grupo social, não menor do que em relação a si mesmo, assim como aquele que fica rejeitado. Então, o que a gente termina vendo no processo do casamento é que, uma vez começado, sem muitas reflexões, sem muitos aprofundamentos, em alguns momentos, não são raras as vezes, que acontece ali a traição. E esse é um ponto extremamente delicado, difícil de se tratar, porque aquelas almas ficam dilaceradas, principalmente a parte traída, né? Aquela que se sente agora enganada, rejeitada, abandonada e tudo mais. E muitas vezes é justamente nesse ponto, no momento onde se descobre que isso aconteceu, aquelas coisas todas que estavam sendo guardadas debaixo do tapete, postas dentro da gaveta, vêm à tona. E aí o casal, mais uma vez sem reflexões, decide-se por separar. Separa-se, briga-se, ofendem-se. E as crianças que muitas vezes estão ali, sofrem todas as consequências daquilo. As crianças sofrem por conta da separação? Não. As crianças sofrem por conta do desequilíbrio emocional daqueles adultos que deveriam educá-las. Não é a separação que causa trauma. O que causa o trauma é não saber lidar com aquele momento.
A criança precisa olhar para a mãe, para o pai, para aqueles que são responsáveis por ela e sentir neles segurança. Elas vão compreender que naquele momento a mãe está machucada, o pai está triste. Mas se eles não conseguem compreender, por que é que eles de repente passaram a se odiar? Isso a criança não entende. E aí entra um monte de outras questões que não são da criança. Há uns anos atrás, quando eu ainda atendia criança, um dos meninos que eu atendia, com apenas 9 anos de idade, ele vivia uma situação dificílima na relação dos pais. Então, os pais resolveram separar-se quando ele ainda era um bebê. Então, ele nunca tinha tido a convivência, de fato, com o casal. E ele crescia, e para ele até então isso estava tranquilo, ele sabia lidar com o fato de ter o pai no final de semana, a mãe no outro. Esse não era o problema. A questão é que os pais se odiavam. E faziam questão de deixar isso muito claro para ele. Então, esse menino cresce o tempo todo tendo que conviver com ódio do pai pela mãe, da mãe pelo pai. E então, num determinado momento, ele ouviu uma discussão dos dois. E a discussão dos dois, o motivo era a pensão. Esse era o motivo, a pensão. Então, ele, inteligente, como ele era, pensou, bem, se o motivo que meus pais se odeiam é por conta da pensão, e minha mãe só tem que brigar com ele todo mês pela pensão, porque eu existo, então qual é a melhor solução? Deixar de existir. E esse garoto, aos 9 anos de idade, faz todo o planejamento para cometer suicídio. E por muita, eu vou usar o termo sorte, sabemos que não é isso, ele contou isso na terapia. E nós passamos um período longo tentando fazer com que ele compreendesse que aquela não era a solução, que ele não era o culpado, que ele não poderia tentar fazer absolutamente nada para salvar o que faltava na relação dos pais, que era amor, respeito, pelo menos por ele. Então, muitas vezes eu me pergunto por que pais e mães não usam justamente esse amor materno e paterno naquele momento onde o homem e a mulher, aquele casal resolve-se por separar e não consegue, pelo amor que tem aos filhos, ou pelo menos que diz ter, poupá-los das suas angústias, dos seus males. E é aqui justamente o ponto onde Joana chama a atenção. Porque são muitas almas que ficam dilaceradas. E o pior de tudo é que essas crianças vão crescer. Crescer não é a pior parte. A pior parte é a repetição do modelo. Porque uma criança que cresce num ambiente desse, e não é muito difícil da gente entender por que agora se fala tanto de relacionamento abusivo. A gente tem escutado isso, não é porque virou moda, não. É porque agora está se entendendo melhor o que é isso. Porque simplesmente uma criança que cresce em um ambiente onde o pai grita com a mãe, quando ela estiver adulta e se relacionar, se o companheiro ou a companheira dela gritar com ela, colocá-la em uma condição de humilhação, ela não percebe que aquilo é algo que não deve acontecer. Ela não percebe. Porque ela cresceu com aquilo. Papai e mamãe faziam. E tudo que pai e mãe faz é certo para a criança. Então, a extensão de percepção desse ser, do que é de fato abuso, demora. Por isso, às vezes, quando a gente tem contato, trabalhos com mulheres, na sua maioria que sofrem violência física, às vezes a gente não compreende porque que elas não saem da relação. E aí é muito fácil para a gente dizer assim, mas como? Como é que não larga? Não larga. Porque ela cresceu vendo isso em casa também. Então, para ela, as associações que é feito ali, é que isso faz parte do amor. Assim como a gente cresce achando que ciúme é o tempero também. Então, essas coisas todas vão fazendo parte desse pacote que não tem nada a ver com união, em absoluto. Não tem. Não tem nada a ver com companheirismo. E aí a gente tem que pensar mesmo que é verdade que todos
Todos nós precisamos de relacionamentos que nos enriqueçam e nos sirvam de apoio. Mas também é fato que se você está procurando alguém para curá-lo e completá-lo, para calar aquela voz interna que sempre sussurrou que você não tem valor, então está perdendo seu tempo. Então a gente já começa a pensar que, bem, o casamento de fato tem uma outra função. Porque se eu estou buscando alguém que vai ficar o tempo todo dizendo, mas você é maravilhosa, você, eu estou aqui para servir, estamos procurando no lugar errado. Perdendo tempo precioso. Porque é da natureza humana se socializar, é da natureza humana buscar o relacionamento, é fato. Mas nós não somos seres incompletos. Não existe esse outro pedaço de mim que me falta. Somos completos. Nós temos tudo o que precisamos para sobreviver. Todo mundo aqui está com fígado? Graças a Deus, né? Uma coisa boa. Coração, né? Então, isso é o vital. A gente precisa disso. E isso não tem como estar encarnado. Não é desvalorizando o outro, é só mudando o sentido da busca. Como o Cláudio falou mais cedo. Muitas vezes a gente diz, eu te amo, querendo dizer, eu necessito de você. E quando eu necessito, o outro perde o lugar de outro e passa a ser uma coisa. E eu coisifico o outro. Então, se eu estou buscando isso no relacionamento, eu realmente estou fazendo tudo errado. E não adianta chegar lá no consultório, como essa semana uma chegou para mim, ela entrou no consultório com o dedo assim. Aí eu fiz, o que foi? Ela, por favor, corte. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela, este dedo é podre. O famoso dedo podre, né? E aí nós estávamos conversando se de fato esse dedo era podre ou não. Então não adianta acreditar que o dedo é podre. Precisa se perceber que parte de mim, ou essa voz interna quando começa a dizer assim, olha, você não tem valor, você não merece grandes coisas, eu preciso parar um pouco e conversar com essa voz. Tentar entender de onde isso vem. Porque o outro, por melhor que seja esse outro, jamais vai conseguir calar essa voz. E eu vou só entrar num processo de um amor exigente, de um amor imaturo, de um amor possessivo, de um amor louco, onde eu vou ou me submeter, ou submeter o outro aos meus caprichos, às minhas necessidades. Então, é claro, nos mostra Joana, que o casamento não impõe um compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral, em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam muitas sequelas, quando não necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade. E aqui uma coisa importante quando Joana nos apresenta, que é claro que o casamento não nos impõe um compromisso irreversível. Quantas vezes nós escutamos dos espíritas que vai aguentar até o final para se livrar do karma? Quem não já ouviu isso, gente? E eu fico pensando que na próxima encarnação, a medicina tem que evoluir muito, porque nós teremos muitos casos de chipófagos. Vai nascer gente grudada, que vai ser uma coisa. Porque suportar não é crescer. Suportar não é crescer. Não adianta você ficar ali naquela situação, porque isso vira masoquismo. Muitas vezes, vou pedir perdão pela palavra, muitas vezes as questões não são resolvidas por pura covardia. Esse é o nome. Não quer sair da zona de conforto, não quer confrontar-se com suas próprias mazelas, não quer assumir a parte que cabe no fracasso daquela relação. Então, a gente simplesmente escolhe sermos infelizes juntos para não termos que lutar pela nossa felicidade. E é uma escolha muito ruim, muito ruim. Porque a alma cobra isso de nós.
Nós não viemos nessa vida, não estamos aqui para isso. É muita ilusão, falta de conhecimento, eu diria até doutrinário, acreditar-se que você encarnou para suportar, como disse uma paciente outro dia, eu reencarnei para suportar aquele traste. E eu disse, mas se é isso que você pensa dele, então perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Aí eu perguntei à mesma pessoa, quando vocês se conheceram, ele era o quê? Ele até que era gente boa, até que, né? Eu disse, mas não tinha amor? Eu casei achando que com o tempo eu o amaria. E aí eu fiz a pior pergunta da vida dela. E você se ama? Porque se você não se ama, isso não iria acontecer nunca. Nunca. E há bem pouco tempo, ele pediu a separação. É a pior parte. Porque ela ficou anos ensaiando. O outro vai num dia, resolve e pede. E ela chegou muito sofrida no consultório. E eu perguntei a ela, mas não era isso que você queria? Ele não era, licença de novo para a palavra, um traste? Eu até perguntei a ela o que era um traste, ela disse que era uma trouxa. Uma trouxa, aquela coisa de roupa suja. Ela até disse a mim assim, com a roupa, sabe, no interior, eu acho que o pessoal bota aquela roupa dentro de um lençol grande e dá um nó em cima. Ela disse que era aquilo. Eu disse, meu Deus, ainda é roupa suja, coitado. E aí eu fiz, mas não, ele não era a coisa lá de roupa suja que você tinha que carregar? Ela fez, mas a sensação que eu tenho agora é que quando ele chegou para mim e disse, acabou, na verdade, me deu uma sensação de vazio, porque eu sabia que tinha acabado esses anos todos. E fiquei ali, naquela relação, maltratando ele. Então, ela tomou, no momento que ele pede a separação, ela tomou consciência do papel dela naquele contexto. Então, seria cruel demais acreditar-se que uma relação que traz tantas questões, ela não pode ser, de fato, definida, separada. Claro que pode. Somos adultos e responsáveis também por nossas vidas. E parte do processo que muitas vezes eu coloco para as pessoas, que é um tema tão difícil às vezes de se falar em separação, não é que a gente faz apologia para se separar, mas é para tomar consciência de que você pode estar, por escolha própria, tornando-se infeliz e fazendo também uma outra pessoa infeliz. E garantindo, com certeza, filhos infelizes. Então, quando Joana nos traz isso, ela aponta que esses problemas não vão acontecer se esse momento da separação for vivido com compreensão e afetividade. E aí a gente volta de novo para a questão. O amor natural precisa existir na relação, porque caso em algum momento esses dois resolvam por não caminhar mais juntos, este amor natural foi a base para começar e também será a base para terminar. Por respeito, por compreensão, por admiração daquele outro que fez parte da sua vida durante um tempo, que talvez agora seja pai ou mãe dos seus filhos e que é um ser humano que merece também ser feliz, assim como você. Então, por melhor ou pior que você se sinta quanto ao relacionamento, a pessoa com quem você está neste momento é a pessoa certa, porque ele ou ela é um espelho de quem você é por dentro. Por pior que isso pareça. Não é? Por fazer, todo mundo fez, meu Deus. Pois é, né? É exatamente isso. Ninguém casa à toa. Né? Não adianta dizer que não é karma, não. Né? Há uma atração psíquica. Há uma parte nossa que escolhe também os nossos companheiros, que se chama sombra.
A a outra quase morre ali agora. Né? Então, aquilo que eu desconheço em mim, aquilo que eu nego em mim, também escolhe marido, também escolhe esposa. Né? Então, por mais complicado que esteja, por melhor que seja o companheiro, a companheira, ou pior, saiba que ele é uma representação, né, de partes suas que você precisa conhecer. Por isso, o casamento é uma excelente oportunidade de crescimento, de amadurecimento do espírito. Porque a separação legal, quando existe, quando há, já houve a de natureza emocional. E as pessoas são estranhas uma à outra. Né? Então, na verdade, o que Joana nos apresenta é que a separação legal, ela é só uma representação do que já vinha de fato acontecendo. Né? Aquelas duas pessoas, se é que já foram conhecidas em algum momento, agora são completamente estranhas. Há um tempo atrás, eu atendi um rapaz que ele foi buscar terapia porque ele ia casar. Né? Então, ele estava vivendo um momento muito de ansiedade por conta da festa de casamento. Ele não estava sabendo lidar com a loucura que estava a vida dele, porque a noiva só falava da festa. Então, todas as sessões, ele falava muito disso. Né? É difícil, porque é muita coisa, eu não sabia que dava tanto trabalho casar, e aí ele estava muito preso à questão da festa. 3 meses depois que ele começa o processo dele, e ele só falava da festa, eu perguntei para ele sobre o relacionamento. Né? Porque até então eu não sabia há quanto tempo eles estavam juntos, há quanto tempo eles se conheciam. E ele chegou para mim e fez assim: bem, nós nos conhecemos há 6 meses. Eu fiz 6 meses? Sim, 6 meses. Mas quando eles se encontraram numa festa de São João, e na festa de Natal, então 6 meses bem fechadinho, os pais dela decidiram que era hora de casar. E fizeram um noivado, uma festa maravilhosa, surpresa, inclusive para ele. Né? Então, assim, pediram ele, né, essa coisa toda. Então, vocês entenderam. E ele ficou noivo, né, com aliança, uma aliança bonita, que, por coincidência, também não foi ele quem comprou. E ele estava lá. Então, quando ele me contou isso, eu fiquei olhando assim e disse: meu Deus, como é que vai ser esse casamento, né? Então, já estavam nos preparativos do casamento. E aí eu perguntei a ele: você está concordando com o local das coisas, da festa, tudo? Ele: mas ninguém me pergunta. Está acontecendo. Passaram-se alguns meses mais para frente. Chegamos em junho, ou seja, um ano que eles se conheciam. E ele extremamente abatido. Mesmo. E eu provocava, quem me conhece sabe que eu provoco, né? Fico apertando aqui, um apertãozinho ali de fofo, claro, lógico, né? Afinal de contas, mas ele não ia além do incômodo da festa. Então eu fiz uma pergunta que também era importante: como anda o relacionamento de vocês? Vocês estão saindo, vocês conversam, vocês programam a vida de vocês, o que é que vocês pensam? Vocês falam se vocês querem ter filhos, quais são os projetos? Não, ela só fala da festa. Vocês estão entendendo o que aconteceu, né? Não tinha relacionamento, era só a festa. Chega dezembro. O casamento estava marcado para maio. Então, já tinha 1 ano e meio de relacionamento. E ele estava péssimo. Triste, irritado e apaixonado. Por quem? Por outra pessoa. E agora começa um problema enorme para esse rapaz. Né? Uma pessoa íntegra que vive aquele ponto difícil para ele, porque ele não se envolveu com a outra pessoa. Ele só percebeu que estava emocionalmente apaixonado, né? Envolvido emocionalmente, mas sem um contato físico. A outra pessoa acho que nem sabia que ele existia. Mas aquilo foi a gota d'água para ele chegar extremamente
mobilizado, e eu fazer a pergunta que precisava ser feita. Você quer casar? Ele não me respondeu, saiu do consultório. Faltou a outra semana, faltou a outra, na terceira ele volta. Diferente. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ele fez, terminei. Eu notei que estava sem a aliança, né? Terminei. Eu disse, por que você terminou? E aí ele me respondeu com algo parecido com o que essa frase traz. Aldo Carotonuto, ele diz o seguinte, no fundo, é preciso ser só. É preciso sentir a própria solidão para poder compreender o que significa a presença do outro. Ele terminou não para ficar com a pessoa que ele percebeu que estava apaixonado. Ele terminou para ficar com ele mesmo. Ele fez, Iris, eu cheguei, quando você me perguntou aquilo, eu cheguei a uma conclusão terrível. Nos últimos 10 anos da minha vida, eu não fiquei sozinho hora nenhuma. Eu emendei uma relação com a outra, uma relação com a outra. Entrei nessa relação louca que eu entrei agora. E quase caso, porque eu não queria ficar comigo mesmo. Então esse rapaz chega lá, claro, abatido, porque foi sofrido para a menina. Pense que foi 1 ano e meio de preparativos para a festa, gente. Eu acho que o pai da menina deve odiá-lo. Mas ele teve a coragem de romper e de ficar só. E aí vem um outro capítulo importante do processo. As pessoas têm medo da solidão. Então é um desespero, e eu vou usar essa palavra porque é o que eu vejo. Existe um desespero para ficar com o outro. A pessoa sai, hoje, está agora de tarde, né? Então se arruma, sai à noite. Conhece alguém? Conhece não, vê. Porque não dá tempo de conhecer, mal pergunta o nome, né? Vê a pessoa, ficou ali. No outro dia já o homem da vida dela. Apaixonada, já pensando como vai ficar a combinação do nome dela com o sobrenome dele. Na segunda já está sofrendo. Já liga para ele para fazer uma DR. Na segunda. Na quarta já quer morrer, vai para terapia. E eu que dei jeito na situação. E eu faço, mas por que você está sofrendo assim? Porque eu estou apaixonada. Não dá tempo. Não deu tempo, gente. O pessoal está rindo assim, super identificado. Né? Né? Super identificado, povo. Porque não dá tempo. Porque a questão é, não vale ficar só. Então a gente tem milhões de amigos, de seguidores, milhões de não sei o quê, tem que dar, é like que chama, né? Então minha foto, então eu preciso ter gente. Mas eu não paro para ficar comigo mesma. E aí, como eu posso valorizar e entender o que significa a presença de um outro na minha vida? Se o outro serve apenas para que eu o utilize. É como se você tivesse uma gaveta com centenas de brincos, que você vai lá e coloca um a cada hora. Se um sumir, não faz falta. Você põe o outro. É isso que a gente está fazendo com as pessoas. Substitui. Mas eu não tenho a ideia do valor da presença, do significado do sentimento, da construção e da importância que é caminhar com o outro. E aí o que é que acontece? Joana nos traz. Ademais, a precipitação faz com que as criaturas se consociem não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é, e não como se apresentava no período da conquista. E a pressa vai fazer exatamente isso. Então eu vou com toda a minha bagagem de carências, né? Uma pessoa, por exemplo, uma situação onde a pessoa foi abandonada por um pai, né? Pensando nas questões bem do complexo, e essa pessoa está naquela ânsia o tempo inteiro de encontrar alguém que te dê esse colo paterno.
Encontra uma outra parte, porque são os iguais que se aproximam, não são os diferentes. Encontra uma outra parte que também é abandonada, com a ferida da infância enorme, enxerga ali aquele ser carente e a própria criança ferida que existe em si, e vai e acolhe. E aquele amor lindo, maravilhoso, com os sinos tocando, os golfinhos pulando. Eu falo golfinho porque tinha um paciente meu que dizia que quando ele encontrou a mulher da vida dele, os golfinhos pularam e bateram palma. Eu fiz, gente, eu fiquei imaginando. Pois é. E eu fiquei imaginando a cena. Mas, né, os golfinhos pularam, bateram palmas e não percebe que a relação toda está sendo feita no complexo. Mas só que tem um dia, tem um momento, que talvez o olhar daquele pai substituto não esteja tão atento. E eu esteja lá na minha demanda infantil e imatura. E, de repente, alô? Pronto. E na minha ânsia imatura por busca de cuidados, e aquele meu pai substituto não cuide de mim. E aí o que acontece? O amor acaba. O relacionamento acaba. E aí onde a gente entra no ponto de 4 princípios importantíssimos para o relacionamento. O primeiro deles, tudo o que desconheço em mim, ou que não aceito, a sombra, será projetado nos que se encontram ao meu redor. Tudo. Tudo que eu não sei de mim, tudo que eu não gosto de mim, tudo que eu rejeito em mim, automaticamente é colocado fora. Isso vale para o vizinho, para o colega de trabalho, isso vale para o relacionamento afetivo. Ao preparar-se para um relacionamento, a pessoa deve pôr em ordem as coisas dentro dela. Também deve aprender que ser parceiro num relacionamento é algo extremamente importante. E aí, quando a gente fala isso, vem embutido com essa informação algo muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo importante. Imagine que nós vamos fazer um bolo. E aí o bolo precisa ficar 40 minutos no forno. Exatamente 40 minutos. Mas se eu estiver com pressa e tirar o bolo com 30 minutos, o que é que acontece com o bolo? Sola, não é isso? Mas e se eu esquecer, estiver distraída e deixar o bolo ficar 50 minutos, o que é que acontece? Queima. Porque o bolo tem um tempo para ficar pronto. Não é diferente com relacionamento. É preciso tempo. É preciso tempo para que eu possa compreender o relacionamento, conhecer o outro, saber quem é o outro, para que eu possa tirar a projeção. O que acontece é que os casamentos são muito rápidos. Muito rápidos. Mal se conhece e já se casa. Mal se conhece e já está vivendo junto, porque agora é só bota dentro do apartamento e está tudo certo. 2 meses depois, separa. E não se pensa no comprometimento com aquela alma também. Então, é muito fácil fazer as projeções. Agora você é minha mãe, está substituindo ela, agora não é mais. E aí entra o outro para substituir. Então, é preciso que quando eu estiver me preparando para esse relacionamento, eu ponha as coisas dentro de mim em ordem. Eu ganhe esse tempo de perceber. Eu sempre digo isso aos pacientes. Essa coisa que você está reclamando no seu companheiro ou na sua companheira, daqui a 10 anos você vai suportar se ele não mudar? Porque se você vê que você não vai suportar, repense. Porque senão você vai iludido para a relação achando que você vai mudar o outro. E ninguém muda ninguém. Segundo princípio, projetamos nos outros nossos agravos da infância, que é a patologia pessoal, nosso anseio infantil, o nosso narcisismo e nosso imperativo de individuação. Resumindo em palavras bem simples, carregamos o outro com o nosso peso. Então, o outro vai ter que adivinhar o que eu preciso. O outro vai ter que me fazer feliz.
O outro vai ter que ser o suporte, o meu, como é que chama? Eixo não, como é porto seguro da minha vida, né? E isso é algo impossível de acontecer em um relacionamento. Porque se não crescer durante o casamento, é desastroso. A mera longevidade no casamento não é necessariamente algo para celebrar, pois o que aconteceu com as almas das pessoas envolvidas no caminho, ao longo do caminho. Eu lembro de uma senhora que eu conheci, e ela estava comemorando 60 anos de casamento. E eu fiquei fazendo as contas, né? Com quantos anos eu vou estar fazendo 60 anos? Eu fiquei preocupada. Eu acho que eu vou nem reconhecer Cláudio mais, gente. Né? Jesus, vai ser um problema. Mas, nessa conversa, ela é uma senhora muito espirituosa. Uma das minhas amigas que estava comigo chegou para ele e fez assim: me conta o segredo. Como é que faz para fazer 60 anos de casada? Porque hoje em dia não está fazendo nem 60 meses, né? E aquela senhora, sabe aquele olhar que foi lá para dentro, em algum lugar muito profundo? Ela olhou, ela fez assim: paciência, minha filha, paciência. Mas eu achei que aquela paciência não era a resposta, né? E aí eu perguntei a ela: paciência como? E ela falou algo que é bem o que essa frase do James Hollis nos diz. Ela fez assim: 60 anos de casada, mas só eu sei o que abandonei ao longo do caminho. E aquilo foi triste de ouvir, né? Porque não precisava ser assim. Não precisa ser assim. Porque o outro, por pior que ele seja, ele não nos obriga a absolutamente nada. Fazemos porque queremos. Não fazemos também porque não queremos fazer. Então, o outro não pode ser responsabilizado por esse processo. E aí entra o terceiro princípio. Como o outro não pode e não deve assumir a responsabilidade por nossas feridas, por nosso narcisismo ou por nossa individuação, a projeção recua e dá lugar ao ressentimento e à vontade de poder. E aí, como crianças mimadas e birrentas, o outro não faz o que eu quero, aí entra a pior parte dos relacionamentos: controle. De todas as formas. O jogo da vítima e do algoz. E é assim que muitas relações sobrevivem, né? Então, em decorrência de uma estranha necessidade psicológica, a relação sentimental se define como relação de poder. E não é muito necessário, como muitas vezes se pensa, determinar qual dos dois parceiros detém o poder, uma vez que, para um dominar, o outro deve consentir. E é muito interessante que, por conta dessa falta de base que nós temos nos relacionamentos, a maioria das pessoas acreditam que a relação tem um que manda e um outro que obedece. Eu acho isso tão interessante, porque eu não sei, provavelmente por questões de temperamento, né? As pessoas acham, eu vou falar e vocês vão concordar isso, que eu mando nele. Gente, deixa eu contar uma coisa, aproveitar que o pessoal do Canadá está até assistindo, que já conhece, né? Já vai para o mundo isso. Eu tenho uma preguiça, gente. Olha, eu tenho preguiça de briga. Porque dá trabalho. Você tem que brigar, depois você tem que desbrigar. Olha quanta coisa. Não dá. Então, eu tenho preguiça de fazer essas coisas. Então, Cláudio faz o que ele quer da vida dele. Olha, eu não me meto nem nas coisas mais simples. Porque nós somos dois adultos que escolhemos todos os dias ficar juntos. O dia que um ou outro não escolher isso, cada um vai seguir o seu rumo. Porque essa é uma escolha. Não tem que mandar, não tem que estar obedecendo. Ele não tem obrigação nenhuma com as minhas feridas, como eu não tenho obrigação nenhuma com as feridas dele. Cada um tem que fazer o seu processo de crescimento.
que é bom, melhor e prazeroso quando se ama, quando se respeita. E é isso que a gente precisa fazer, é uma escolha diária. Acordar de manhã, e lembro quando nós estávamos perto de casar, que disseram para ele que ele ia ver como eu ia mudar, depois de 3 meses. E me disseram a mesma coisa, você vai ver essa vozinha de padre, depois de 3 meses? Aí a gente casa, né? Pagamos para ver, vamos lá, casou. 3 meses depois, está um olhando para o outro, assim, deixa eu ver se ele vai gritar hoje, né? Gente, ó, são 20 anos juntos já. Eu nunca consegui tirar Cláudio do sério. Não tenho essa habilidade. E assim, mulher tem aquelas maluquices, né? Ele nem me dá ousadia. Eu fico lá, falo sozinha, fico conversando com a máquina de lavar, brigo com a máquina. Ele passa, olha, fala assim, eu, hein? E vai embora. É isso. Não vamos perder tempo precioso, tempo de relacionamento, tempo de crescimento com essas coisas. Então, é preciso que a gente se dê conta que se eu sinto que o outro manda em mim, ou, gente, no mínimo nesse crime, eu sou cúmplice. No mínimo. E não posso acusar o outro sozinho. Então, usando o poder do outro, o masoquista, o que aceita, né, ser mandado, evita usar seu próprio poder. E assim, entra nas zonas de sombra de sua psique, não entra no caso, né? Nas zonas de sombra de sua psique potencialmente perigosas. Sua tentativa de conservar sua imagem limpa é plenamente bem-sucedida. Ou seja, a vítima é pior do que o algoz, né? Porque o outro fica ali, ele não se compromete e não sai da zona de conforto. Então, isso não é casamento. Isso não é companheirismo. Isso é relação de poder. E como já diz Jung, onde há ânsia de poder, não há amor. E o 4º princípio. A única maneira de recompor o relacionamento trópego é conscientizar-se de nosso projeto voltar para casa e assumir responsabilidade pessoal pela própria individuação. Então, aqui seria aquele ponto onde, diante de uma relação que está ruim, que está doente, é parar. Sabe, a arte da guerra diz que, às vezes, recuar é a melhor estratégia. Então, é recuar, ganhar tempo. Voltar para casa é voltar para dentro de si. Arrumar as coisas, rever as coisas. Assumir para você o seu processo de individuação. Porque raramente, nos diz Jung, raramente, ou melhor, nunca, um casamento evolui a um relacionamento individual de forma serena e sem crises. Não há conscientização sem dores. Vocês perceberam que todos afirmam que o casamento não é o lugar, mar de rosas, né? É crescimento. Né? É o melhor lugar para se crescer. Eu sempre digo às pessoas, eu sei que está difícil, o pessoal diz que está difícil casar, né? É o que eu escuto. Mas é uma experiência que todo mundo precisava passar. Justamente porque você se conhece melhor. Você vê a sua... Eu costumo dizer que quando eu casei, logo, a primeira coisa para mim que foi mais difícil era dividir o armário. Vocês acreditam? É sério, né? Ter que dividir. Fazer, meu Deus do céu, como é que faz para dividir? Sem matar outra pessoa, que dá vontade de matar. Não é? Mas a pessoa não mata. Então, são esses detalhes que você vai percebendo suas coisas, suas manias. Então, é nisso aí que a gente vai realmente percebendo como é tudo tão pequeno diante da possibilidade de dividir sua existência, dividir sua estrada com aquele outro. Né? Então, é nesse processo, não há conscientização sem dor. Não há relação que não passe em algum momento por dúvidas, por momentos onde você se questiona. E que bom que você tem isso, porque se você não questionar hora nenhuma, tem alguma coisa errada ali. Mas isso não significa que dentro desse processo vai ter que existir a traição, a humilhação, o desrespeito, porque isso são questões morais. São as minhas mazelas,
que eu preciso tratar, que eu preciso cuidar. Porque eu não tenho o direito de sobrecarregar o outro com isso. Porque, como diz Joana, todo compromisso afetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magna importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como naquele que as assume. Não podemos esquecer jamais que o maior ensinamento deixado para nós foi o de aprender a amar. Não é tarefa fácil, porque é difícil amar a si mesmo, que é o exercício que a gente precisa estar praticando todo o tempo. Mas a partir do momento em que eu escolho estar com o outro, eu não tenho o direito de machucar uma outra pessoa. Em nenhuma instância da condição humana nós temos esse direito. Nem como pai, nem como mãe, nem como esposo, esposa. Nenhuma nos dá o direito de machucar uma alma humana. Porque um ser humano amar o outro, talvez seja esta a mais difícil de todas as tarefas que se impõe. O último teste e a prova final. O trabalho para o qual todo outro trabalho não passa de preparação. Então, que estejamos nós preparados a começar esses ensaios. Chegar em casa, quem tem seu companheiro, sua companheira, se dar a oportunidade de olhar nos olhos, de conversar, de ter uma conversa franca. Guardamos coisas demais. E quando se guarda o que não presta, fica podre. E sobrecarregamos o outro com a nossa sujeira. Então, que possamos, em um determinado ponto, estancar isso e escolher para nós e para o outro a possibilidade de vivermos o amor da sua forma natural, se não mais para vivermos juntos, mas que possamos viver separados, felizes e com respeito. Porque essa é a proposta. E eu acredito que era exatamente isso que Joana queria nos deixar nesse primeiro capítulo, falando tão intensamente do amor, do medo de amar, das nossas dificuldades e limitações com esse tema.